Olá, pessoal! Hoje eu vou contar um pouquinho... Ai, meu Deus, quero participar do vídeo. Eu quero. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o uso de CBD. Já vamos falar sobre o que é isso. Tanto medicinal quanto na cosmética. Vamos entender um pouco melhor o que são essas siglas, que parte de planta é essa, o que vem, de onde vem as coisas, como que se usa cannabis de forma medicinal, quais óleos essenciais podem ser usados em conjunto com o CBD e um bônus do final de como que tá o cenário no Brasil. Porque todas essas informações que eu tô trazendo pra vocês hoje vieram de uma conferência internacional de aromaterapia e herbalismo que chama Botânica 2022. Ela acabou de acontecer e eu vou trazer pra vocês um pouco do resumo do que se foi conversado a respeito de cannabis e CBD nessa conferência, beleza? O cachorro vai latir. Não latiu. Então vamos lá. Começo de tudo, começo de história. O que estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre a cannabis, que é a planta da maconha. Cannabis é o gênero da planta e ela tem 3 espécies diferentes, que é a índica, a sativa e a ruderalis. E muitos híbridos que surgiram a partir dessas 3 espécies, mas essas são as 3 principais. Quando a gente fala do uso da planta inteira da maconha, que é também chamada de cânhamo ou hemp, que é em inglês, os usos medicinais principais da planta toda, eu digo planta toda porque o óleo essencial, por exemplo, é apenas uma parte da planta, são as partes das moléculas voláteis. Aí a gente tem o CBD, que é uma partezinha que eu já vou explicar também. Então a gente tá falando aqui primeiramente do uso da planta toda, da planta completa. Ela é usada muito para dor, principalmente dores crônicas, transtorno de estresse pós-traumático, veterano de guerra e ou não, dentre muitas outras coisas, para sintomas de Parkinson, condições inflamatórias e ansiedade. Ai, eu quero brincar, mas peraí que eu tô fazendo vídeo. Eu já brinco com você. Vai lá. Só que aí tem a planta toda e tem do que a planta é composta. Então, quando a gente divide a composição química da maconha, ela é basicamente constituída de duas famílias químicas, digamos assim, que são os canabinoides e os terpenos. Os canabinoides são componentes que ativam o nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que foi descoberto no nosso corpo há 30 anos apenas, então é super recente os estudos a respeito dele, que atua em receptores do nosso sistema nervoso central e imune. Então ele é essencial para manter a nossa imunidade em dia. Existem muitos tipos de canabinoides diferentes. A literatura diz de 111 a 113 pelo menos que foram comprovados. Só que existem 2 principais, que é o CBD, que é o cannabidiol, e o THC, que é o teta-hidrocannabinol. O CBD é o composto não psicoativo da maconha. Então você não fica doidão, doidona de usar o CBD. Enquanto que o THC é o que é super polêmico porque ele é psicoativo, ele atua no nosso sistema nervoso central e, dependendo da dosagem, ele te deixa com daqueles inúmeros. Isso é pra até um outro vídeo. Todas as reações possíveis psicoativas de uma dosagem alta de THC. É importante dizer que ambos podem ser usados de maneira medicinal, só que o THC ele é mais complexo, digamos assim. Na verdade não, ambos são complexos, mas ele tem maiores efeitos adversos potenciais por conta da propriedade psicoativa. Então utiliza-se muito mais o CBD em termos medicinais por ser mais seguro, digamos assim, mais fácil, mais acessível, principalmente em outros países, sem precisar de tantos cuidados. E o CBD é um composto cujas duas principais propriedades é que ele é muito antioxidante. O que é oxidante? Oxidação é um processo de desgaste natural de matérias, de coisas na vida, tanto elementos na estátua quanto células do nosso corpo. Então, quando alguma coisa é antioxidante, ela vai contra a oxidação das nossas células, o envelhecimento das nossas células. Por isso que se usa muito propriedades antioxidantes em produtos cosméticos anti-aging, que retardam o envelhecimento de alguma maneira ou fazem com que ele seja mais postergado. E o CBD também é muito anti-inflamatório. Lembrando que o CBD é um componente só. Então, ele é um componente dentro de uma planta, Vamos lembrar disso. A maconha é uma planta, com algumas espécies, mas a gente tem 400 mil espécies diferentes de plantas na face da Terra. 4 mil delas são aromáticas, que tem componentes ali que podem ser potencialmente medicinais. Então, por mais que tenha um hype nessa fama gigante que tá crescendo da maconha e do uso de CBD, a gente tem que lembrar que temos questões ecológicas possíveis, Se o mundo inteiro quiser usar CBD por ele ser anti-inflamatório e antioxidante, teremos problemas de sustentabilidade com certeza a respeito disso. Então, esse é um componente que pode ajudar com essas propriedades. Mas, lembrando, então, tem canabinoides, a planta da maconha, e ela tem também terpenos. O que são terpenos? Para quem tá no mundo da aromaterapia, isso é mais conhecido. Muitos óleos essenciais têm terpenos. Grande parte dos óleos essenciais mais utilizados são lotados de terpenos, como delimoneno, alfa-beta-pineno, beta-cariofileno, até linalol, que não é um terpeno,
terpeno, mas esses componentes de alguma maneira têm sinergia, né? O que significa sinergia no mundo do herbalismo? Sinergia é quando você juntando um componente com esse outro componente, juntos, 1 mais 1 dá 10. Mentira, dá 4 na verdade. É quando você junta dois componentes que tem uma ação sinergística, nem sei se é assim que se fala em português, que tem uma ação sinérgica, na verdade, mais potente do que cada um daqueles componentes isolados. Então é muito interessante de se usar o óleo de CBD para fins tanto terapêuticos quanto cosméticos, junto com outros óleos essenciais, porque o CBD não é um óleo essencial, porque ele não é volátil, que tenham propriedades similares, usar ele junto, sinergicamente com outros óleos que tenham propriedades possivelmente analgésicas ou anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso potencializa aquele benefício terapêutico do seu blend como um todo. Existe uma lista muito grande de óleos essenciais que podem ser utilizados junto com o óleo de CBD para potencializar os benefícios terapêuticos, mas alguns que eu posso citar aqui são a lavanda, lavandula angustifolia clássico, coringa na aromaterapia, por conta do linalol, ele potencializa muito o efeito analgésico num blend com CBD. O bálsamo copaíba, copaíferas... Como é que fala? Agora esqueci. O bálsamo de copaíba, que é lotado de beta-cariofileno, que é um terpeno altamente encontrado na planta da maconha. Pimenta preta também é outro óleo essencial que tem bastante beta-cariofileno, incrível pra pele. Tem uma lista bem grande, na verdade, a gente poderia fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas o ponto é entender que temos esse benefício agregado de usar em sinergia o óleo de CBD com outros óleos essenciais de perfil químico similar. E eu vou ter que agilizar porque o sol tá chegando no meu olho e eu preciso finalizar o vídeo antes disso. Mas só pra dar um cenário de Brasil, porque tudo isso que eu tô dizendo pra vocês foi explicado na feira, nessa conferência, em termos de cenário internacional como um todo. Mas como que é o acesso do óleo de CBD aqui no Brasil? Pelo menos agora, hoje, enquanto vos falo, dia 24 de maio, que está sendo gravado esse vídeo, de 2022, o cenário resumido que temos é que em 2019 a Anvisa aprovou o uso de medicamentos, de uso de cannabis como medicinal, porém apenas com prescrição médica. Então coloca-se um super negócio em cima, né, de tipo, você precisa ter ido no médico, com certeza, e ele precisa ter testado várias outras formas de terapias e de medicinas, etc, com você, antes de você de fato poder usar o CBD como medicinal. O que por um lado, assim, faz pouco sentido, no sentido de que a gente não precisa de prescrição médica pra pegar uma goiabeira, pegar essas 4.000 plantas aromáticas que eu comentei com vocês. Mas por outro, tem um histórico, né, tem uma questão sociopolítica, enfim, várias polêmicas em cima da maconha que na verdade fazem fazer sentido você precisar de uma prescrição pra isso, mas o CBD não é a parte psicoativa da maconha, então na verdade não é que você vai ficar doidão quando você tiver a prescrição médica pra usar o óleo de CBD. Sim, existem prescrições para uso de THC, mas são muito raras e difíceis, porque é o que eu te falei, tem um efeito psicoativo, que dependendo da pessoa, a reação pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, então tem esse possível risco adverso, de reações adversas com THC, que com o CBD não temos, e ainda assim temos muitas propriedades terapêuticas, então prefere-se o uso do CBD. Só que no Brasil, além de você precisar de prescrição médica, ele ainda está restrito para a classe abastada, porque custa de R$250 a R$2.500 um óleo de CBD. É algo que não faz parte da nossa realidade nesse momento, mas que, ao que tudo indica pelo cenário internacional, pela legalização em diversos países, tanto da Europa, Estados Unidos, Canadá, desde 2018, tudo indica que em algum futuro teremos mais acesso ao óleo de CBD e você já está lá preparado, já está estudando desde já para saber como é que você vai usar na sua vida terapêutica medicinal. Eu acho que eu tô indo tomar um sol, porque já estou tomando, na verdade. Chega desse vídeo por hoje, é isso que tenho a trazer. Esse assunto é infinito, complexo, possivelmente polêmico, mas não precisa, né? A gente pode conversar aqui com respeito, com calma e entendendo aos poucos. Quanto mais a gente entende, mais conhecimento a gente adquire, mais fácil fica de entender muitas movimentações internacionais ao redor desta planta tão polêmica, mas que ainda assim pertence ao reino vegetal maravilhoso do herbalismo, das plantas medicinais que eu amo tanto. É isto por hoje. E estou indo brincar com o meu cachorrinho, que ele pediu. Ai, que cheirinho